Boa tarde a todos. Vamos dar sequência aqui na série de vídeos sobre áreas classificadas. Hoje iremos tratar de vários assuntos relacionados aí a qual o comportamento, né, no processo de combustão de gases e vapores, né? Vamos estar falando aí sobre ponto de fulgor, combustão e ignição. Pela definição da norma, ponto de fulgor é a menor temperatura na qual, sob determinadas condições normalizadas, o líquido libera vapor em quantidade suficiente para ser capaz de formar uma mistura inflamável ar-vapor, né? Então, o ponto de fulgor também é conhecido como flashpoint, né? É aquela transição onde você já consegue ter o princípio de combustão. Não é o suficiente, tá, para a chama se manter, mas é já o primeiro sinal, né, a primeira etapa ali que a gente tem para a combustão. Então, olha lá. Ponto de temperatura crítica. Primeiro, fulgor. Temperatura mínima na qual o líquido começa a desprender gases e vapores. Esses gases necessitam de uma fonte de ignição externa para queimar, porém a chama não se mantém. Importantíssimo, né? Necessita de uma fonte de ignição externa. Muito próximo à temperatura do ponto de fulgor, tem a combustão, onde a temperatura mínima na qual o líquido se desprende gases e vapores, suficiente para manter a chama acesa em caso de ignição. Então, na ordem dos processos, tem o ponto de fulgor, onde a chama não se mantém, logo depois a combustão, onde a chama já se mantém, né, normalmente, a temperatura é bem próxima, e logo após a gente tem a ignição, que é a temperatura mínima na qual os gases expandidos entram em combustão, mesmo sem uma fonte de ignição interna. Então, a gente, né, está trabalhando com a temperatura aqui de autoinflamação. Então, enquanto o fulgor e a combustão necessita de uma fonte de ignição, aqui na ignição não, elas já se autoinflamam. Falando sobre isso, né, a gente tem aqui, então, alguns exemplos por exemplo, os mais comuns aqui, gasolina e etanol. A gente pode perceber que o ponto de fulgor, tanto um quanto do outro, já são fáceis, né, a gente conseguir encontrar no nosso dia a dia, ainda mais que aqui no Brasil a temperatura média é algo em torno de 20 a 25 graus, então a gente já poderia ter facilmente esse flashpoint. Agora, olhando a questão da autoignição, já precisaria aí, então, um valor um pouco mais elevado. Ok? Falando então sobre autoignição, né, aquela temperatura onde a gente já não precisa de uma fonte de ignição para dar o start, a gente tem as classes de temperaturas, que é a menor temperatura em que uma mistura de substância inflamável entra em combustão sem uma fonte de ignição externa, né? Então, pela norma, a gente tem uma classificação de T1 a T6, onde a T6 é mais crítica, ou seja, se a gente pegar aqui, por exemplo, T3, 200 graus, a gente tiver no ambiente algo que eleve essa temperatura, já corre o risco de ter uma autoignição. Então, isso vai levar, você levar em consideração o tipo de combustível, de vapor que há nessa área classificada para você conseguir ter o equipamento adequado para não promover essa autoignição da substância, né? Exemplos aqui, temos hidrogênio, cetona, benzeno, e nós temos também um caso para poeiras, né, onde aqui para poeiras se torna um pouco mais simples, porque não precisa de códigos, né, como a gente tem aqui no caso de T1 a T6. Basta colocar qual que é o valor da temperatura que essa poeira já se autoinflama. No caso, né, que a gente tem esse número menor aqui, 50, ela indica qual que é a camada de poeira em milímetros e também aqui a temperatura dessa autoignição. Os exemplos aqui, ó, amido de milho, 350 graus Celsius, arroz, 450, PVC, 700. Então, basicamente, o que a gente tem que nos atentar quando a gente fala de classes de temperatura? Precisa analisar o tipo de vapor, o tipo de gás que está sendo trabalhado naquela área para que os equipamentos sejam adequados e não cause essa autoignição, né? Só reforçando. Fulgor, a gente precisa de uma fonte de ignição para ter esse flash. Logo após, né, poucos graus ali de diferença, a gente já tem a combustão onde essa chama se permanece, né? Ela permanece constante, inflamando. E mais grave que isso é a autoignição, onde não necessariamente precisa ter uma fonte de ignição
para que tenha esse princípio aí de incêndio. Então, por isso que é importante essa classe de temperatura, tanto para a parte ali, né, de gases e vapores, quanto para poeiras. Ok? Beleza. Até o próximo vídeo.